Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me, quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz, me refaz. Algumas coisas que aconteceram antes de ser atendido esse clamor. Teve que ter alguma ação no meio desse clamor, antes de ter esse clamor.
feche teus olhos, Deus eterno, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor, por estar na tua presença nessa noite, nesse culto de adoração ao teu nome, o nosso culto racional a ti, Senhor. Aleluia, Espírito Santo, aonde houver liberdade, Senhor, haja com poder, haja com autoridade, Espírito Santo. E eu adorei, Senhor, vai tomando, Senhor, vai, Senhor, agindo na vida dos teus filhos. Aleluia, enquanto os teus filhos te adoram, Senhor, vai anular os teus filhos, Senhor, vai pelejando, Senhor, essa guerra, essa luta que os teus filhos, Senhor, tem colocado diante de ti, vai agir como morte, todos anjos com espada desembanhada para guerrear. Aí eu mandei uma vassoura e e o nome de Jesus restitui, aleluia, os teus filhos nessa noite, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia.
Você pode ser para você mesmo: faz em mim, Senhor, o teu querer. Aleluia. Às vezes o querer do Senhor é meio doído, mas vale a pena. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero ler aqui, irmãos, em Jeremias. Aleluia, glória. Quero ler aqui em Jeremias 32, depois vou ler o 33 também. Alguns versículos para os irmãos fazer menção. Aleluia. No capítulo 32, e versículo 40, vai dizer assim: eu espero você, não faz mal, pode procurar, tranquilo. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer: esperei com paciência você. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará dele, para lhe fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Aleluia. E no 33:3 vai dizer bem assim, versículo bem conhecido: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E no versículo 6 vai dizer assim: eis que eu farei sobre ele saúde e cura, eu sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativo de Judá e o cativeiro de Israel, e eu edificarei como o princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgridem contra mim. Aleluia, glória. Aleluia. Eu creio que o Senhor nessa noite Ele quer fazer um concerto de você com Ele e Ele com você. Aleluia. Glória. Eu falo porque eu acredito que todos os dias nós temos que se consertar com o Senhor. Eu falo por mim. Eu preciso me consertar com o Senhor todos os dias. Porque há momentos difíceis, mas a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que eu e tu não sabemos. O Senhor tem grandes coisas para nos revelar. Basta eu e você clamar ao Senhor, porque Ele é fiel. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Só o fato do Senhor nos tirar lá daquele mundo de pecado e nos trazer para este lugar, irmão, já é motivo de eu e você agradecer ao Senhor. Aleluia. Quero te dizer mais: quando somos fiéis ao Senhor, a abundância chega até a tua casa. As bênçãos do Senhor se multiplicam sobre o teu celeiro quando somos fiéis a Ele. Mas o que o irmão está querendo falar? De fidelidade, irmão. Porque a Bíblia vai dizer bem assim, irmão: ser fiel no pouco. Eu acho que os irmãos sabem o que eu estou querendo falar. É um pouco. Porque no mundo Ele te colocará, Ele te dará em dobro. Se Ele te deu saúde até aqui, por que Ele não pode te abençoar 100 vezes mais em teu lar, na tua família, na tua saúde? Aleluia. Feche teus olhos e ore comigo. Aleluia.
Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, para render louvor de gratidão a Ti, Senhor, porque grandes coisas, ó Pai Deus, o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, ó Pai. E aqui estamos nessa noite, Pai, para render louvor de gratidão a Ti, Pai, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Papai. Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Deus, se o Senhor quiser curar essa noite, Pai, o Senhor cura, Pai. Se o Senhor quiser transformar a vida nesse lugar, o Senhor pode transformar, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai Deus, eu me profetizo, Pai, a cura da alma, Pai Deus, sobre nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Deus, entra com providência, Pai, na vida de cada irmão, Pai Deus, na vida de cada casal, Pai, na vida de cada família que aqui está nessa noite, Pai. Entra com o Teu querer, Pai, entra, Senhor, com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai Deus, assim oramos, ó Pai, e assim te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Pai, na continuidade desse culto, Pai. Assim eu amo e assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando era assim, adoramos o Senhor, cuidado cristão, poder tomar assento, irmãos, os outros irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que bom que você veio, meu irmão. Aleluia, para junto nós adoramos o Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus conta forte a presença do Espírito Santo nesse lugar. Quem já pode sentir a graça, o poder do nosso Deus? Eu quero louvar juntamente com a igreja o louvor da harpa, que é o 151. Glória a Deus, aleluia. Quem quer ouvir o Senhor, abre teu coração que Ele vai falar com cada coração. Aleluia, Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje assim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração alegre
Glória a Deus, que bom, irmão, que você veio nessa noite. Aleluia. Temos aqui alguns avisos concernentes à obra do Senhor. Aleluia. Nesse mês nós não teremos a nossa reunião, né? Como de costume, né? Na primeira sexta do mês. E então, agora nesse mês nós não teremos, que foi adiado, foi antecipado por dia do Congresso dos Homens e Honra. Então, nós não teremos a nossa reunião. Terça-feira, irmãos, círculo de oração, masculino e feminino, venha buscar a presença do Senhor, você que pode, né, estar vindo, buscar, orar, clamar por alguns irmãos aí que estão necessitados, por aqueles que estão mais fracos. Então, não tem força para estar vindo na casa do Senhor, buscar, clamar por aqueles, né, que estão precisando mais. E amanhã, às vezes, a gente também pode estar precisando de oração, e aí aquela oração que nós oramos também vai ficar em reserva. Aleluia. O Senhor vai contemplar as nossas orações sempre, né, e vai nos visitar também no dia da angústia, né? A palavra diz que você clama ao Senhor, né, enquanto você pode achar. Daqui a pouco, no dia da angústia, Ele vai se revelar a você, porque você vai colocando em depósito no oração. Amém? Glória a Deus. Então venha buscar a presença do Senhor na terça-feira. Quarta-feira, nosso culto da vitória, a irmã Bárbara, esposa do irmão Felipe Pérez, ela é a esposa do líder, né? Ela é líder também de jovens ali no setor 12. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor, então, na quarta-feira, né? E na quinta-feira, nossa escola bíblica, a lição de número 5, nós já vamos estar aí, nossa revista da escola bíblica, né? E está sendo uma bênção. Venha você também participar, venha fazer parte da escola bíblica aí, né? E o Senhor, por sempre, vai estar te abençoando. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que são esses os avisos, né? Eu acho que domingo, sábado que vem, né? Sábado que vem já é batismo, né? Dia 2, sábado que vem, né? Dia 2. Então, sábado que vem já é batismo, né? Então, né, vamos aí estar nos reunindo, buscando a presença do Senhor, né, para os irmãos que vão batizar. Você faz um esforço de estar indo lá. Nós temos um irmão que é para batizar, mas eu não sei ele conforme está a escala lá, se ele consegue ou não. Nós estamos tentando ali ver se o irmão Lindomar consegue descer as águas ali, mas por causa do trabalho, está na escala dele, daí não sei se vai conseguir, né? Mas se ele conseguir, vamos fazer um esforço de todos estarem lá, né, para presenciar, né, e glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, esses são os avisos concernentes ao do Senhor. Então, e domingo que vem, nosso culto, né, de Santa Ceia, no dia 13 de agosto. Então, venha buscar a presença do Senhor. Essa semana que antecede a Santa Ceia, nós devemos redobrar a nossa oração. Se eu orava um pouco, tem que orar mais, né? Reforçar, porque nessa semana que antecede a Santa Ceia é mais guerra, é mais luta, irmão. Então, vamos estar aí clamando ao Senhor aí, Ele vai estar ouvindo a nossa oração também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E no sábado, irmã, provavelmente os irmãos vão estar colocando lá, né, para os irmãos fazerem aquela corrente de oração, né, de 12 horas de clamor, das 7 da manhã até as 7 da noite, cada um pega uma hora e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, acho que são esses avisos. Tem alguém nos visitando essa noite, não chegou até nós aqui o papelzinho, mas, né, eu acho que tem ali, eu acho que é parente do irmão Simeão, é isso? Sua neta? Amém, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe, seja bem-vindo. É lá do Zé Botei também, irmão? Amém, Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém nos visitando essa noite? Acho que todos. Irmão Claudino aí? O irmão Claudino? Mas gente, o nome é nosso. Esposa da irmã Darina, né? Da irmã Dália, isso. Deus abençoe. É que o irmão trabalha também, né? E às vezes quando ele está de pouco, ele vem, né? Então nosso irmão Claudino, né? Deus abençoe, Claudino. Glória a Deus. Vamos colocar em pé nesse momento? Vamos se cumprimentar um ao outro aí. Vamos estar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Profetiza na vida do teu irmão. Sai do lugar, não profetiza na vida dele. Diga para ele que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o coração essa noite. Aleluia. Aleluia. Sai do lugar, aleluia. E abençoe a vida do teu irmão. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, que a irmã Saúde não está bem, saúde também, por causa da diabetes. Aleluia. Mel? É? Não, é Mel? Tá? Mas depois tem uma sede, irmãos, adorando o Senhor. Uma marca que eu sei, uma marca, extremamente, que trazer uma palavra da parte do Senhor, para a igreja, que tem a oportunidade. Aleluia. Trazer uma palavra para a igreja também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Quero trazer uma palavra aqui. Que se encontrem no livro de Tiago. Tiago capítulo 4 e 8. Onde o Senhor nos traz, me trouxe, né? A resposta de muitas dúvidas, muitas angústias, né? E o Senhor me faz lembrar essa palavra que se encontra em Tiago 4 e 8. Capítulo 4, verso 8. Onde o pastor Adorim já leu lá em Jeremias 33, 3, que diz que clame a mim e responder-te-ei, eu anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes, né? Então, Tiago também vai dizer 4 e 8, diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós, só até a parte A. E aí o que a gente faz refletir sobre essa palavra? Que muitas vezes a gente tem dúvidas, questionamentos do Senhor e não sabe o porquê que acontece, a resposta. Mas Tiago diz bem aqui que nós precisamos ter um passo, uma direção, né? A gente não pode só vir aqui e esperar coisas que o Senhor faça a nosso favor, se a gente não toma uma direção a Ele. Não é o Senhor, Ele é o único que está pronto a nos ajudar, a nos auxiliar. Mas aqui Tiago diz: aproxime-se dele. Aleluia. Como diz em Jeremias, clame a Ele. Como diz em Mateus 7,7: bata e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis. Aquele que procura, acha. Então, sempre há uma direção que o Senhor quer que nós nos posicionamos, né? Seguimos em frente na direção dele, para que as coisas venham se clarear na nossa mente e saber o propósito de tudo, né? Então, irmãos, é uma palavra que muitas vezes eu questionava Deus, né? Por que disso, por que daquilo, por que tanto sofrimento, por que tanta luta, angústias? Mas é porque nós precisamos tomar uma direção a Ele, e Ele vai nos clarear a nossa mente, abrir nossos olhos para saber o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Então, é muito difícil, né, irmãos, a gente vir aqui e só querer bênçãos, só querer lutas, mas o Senhor, como eu disse,
é aquele que quer nos transformar, nos renovar, nos restaurar, restituir nossas vidas, nossas famílias, nossos lares. Mas nós precisamos entrar em intimidade com Ele, na direção dEle, nos posicionar, para que o Senhor venha a nos mostrar o seu grande poder sobre a vida. Então, é muito difícil, porque, como eu disse no encontro sexta-feira, que a Ruth trouxe uma palavra para nós, que ela disse que a gente precisa muitas vezes renunciar. Como eu disse para ela, o céu, o jardim, a Nova Jerusalém, não é pelo que a gente sabe fazer, mas é porque o que a gente renunciou aqui na terra. E muitas vezes a gente tem deixado muitas coisas nos tomar nosso tempo e a gente não tem feito o que Tiago disse: se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de vós. Aleluia. E isso vem nos deixando meio frio, porque a gente vem esperando coisas grandes do Senhor, mas Ele é o único que quer nos ajudar. Mas a gente precisa de um posicionamento. Se a gente não abrir, se a gente não bater, se a gente não procurar, se a gente não buscar, o Senhor ele fica ali, vamos dizer, doido, entre aspas, para nos abençoar, para nos mostrar o seu grande poder, mas a gente não tem buscado do jeito certo. Isso é uma palavra que toca a minha vida, porque quantas coisas eu quero do Senhor, pode ser não fisicamente, materialmente, mas muitas vezes a gente quer uma resposta para o nosso propósito de vida e a gente não consegue. Aleluia. Porque a gente não tem buscado o Senhor, porque a gente não tem intimidade com Ele. Em momentos de orações, que são poucos, eu sei que eu tenho falhado em muitas coisas nisso, porque, como eu disse, é tantas renúncias e a gente não tem renunciado. A gente não tem renunciado um tempo na TV, um tempo para ir no shopping, um tempo para visitar outras pessoas. Claro, isso é necessário que a gente faça, mas isso às vezes tem tomado nossas 24 horas no dia. É verdade. E eu sei que se eu fizer, como todas as palavras que eu disse, em Jeremias, em Mateus, em Tiago, o Senhor vai me mostrar tantas grandes coisas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, que a gente vai entender que as coisas acontecem porque é a permissão dEle, porque é o propósito dEle. O mundo ele está devastado, e a gente olha para o mundo e acha, por que disso? Mas se a gente deixar o Senhor falar nos nossos corações, nós vamos entender. Aleluia. E tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é necessário porque o homem se deixou para chegar a esse ponto. Então, eu quero deixar essas breves palavras que, se você, eu e você, se chegar a Ele, tiver intimidade através da palavra da oração, a gente vai compreender todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, e o Senhor vai trazer paz para a nossa alma, para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos receber, tem um hino? Essa ser um grupo? Uma ajuda de mim? Não? Tá bom, bem? Amém. Então a banda, irmão, vai estar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Quando a banda vai adorar o nome do Senhor, nós vamos contribuir com as ofertas. Quem está não? Glória a Deus, aleluia. Porque não chegou nenhum nome até aqui, irmão, porque é bom sempre que os irmãos estiverem indo para louvar, sempre passar lá na frente, porque senão a gente também fica um pouco perdido aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Então, o irmãozinho vai estar orando, a banda vai estar cantando. E quando isso você oferta, aleluia. Nós estamos aí na reta final, aleluia, para fechar o nosso caixa do mês, né? Aleluia. Então contribui com alegria, você que trouxe o seu dízimo. Está ali o Pix aí também para você fazer seu dízimo, sua oferta. Se você fazer uma oferta, irmão, através do Pix, né? Você manda o comprovante para nós podermos lá, estar indo lá na série, para eles poderem ressarcir nós com as ofertas. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então contribua o Senhor com alegria, não por força nem violência, mas com alegria. E o Senhor, por certo, vai te restituir de um para 30, um para 60 e um para 100, conforme, aleluia, a vontade do Senhor na área que o Senhor, aleluia, vê que é prioridade na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Consigo fazer essa oração em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Oramos então, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu,
Nós damos, Senhor, Deus querido, por essa oportunidade, Pai. E podemos estar na tua casa, Senhor. E temos, Senhor, escolhido por mais uma vez estar contribuindo, Senhor, na tua casa. Abençoa, Senhor, todos os contribuintes desta noite, Pai. Abençoa, Pai, quem não tem para contribuir, Pai. Porque sabemos, meu Deus querido, que tu está com as mãos estendidas, Senhor. Não deixando faltar nada na mesa dos teus servos, Pai querido. Entra com providência sobre aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldade, por necessidade, Pai. Abençoa, derramando das mais ricas maravilhosas sobre a vida de cada um, Pai. E nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abra, irmãos. Aleluia. A sua Bíblia. Aleluia. No livro do profeta Jeremias, capítulo número 18. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu tinha preparado texto para estar ministrando nessa noite. Aleluia. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. E amando e bagachando. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Profeta Jeremias, capítulo número 18, versículo 1. Aleluia. Palavra já decorada já por alguns. Aleluia. A epígrafe do texto diz: a visão nas boas mãos do oleiro, o vaso nas boas mãos do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando. Minha tradução aqui é um pouco diferente, irmãos, mas aleluia. Diz o versículo 2 assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga ao Senhor: eis que com barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Podei tomar assento, adorando, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O culto hoje, irmãos, foi dirigido a clamor nessa noite. Aleluia. A clamar em busca de algo. Aleluia. A clamar em busca de uma necessidade. Se nós começarmos a desfolhar a Bíblia Sagrada, nós podemos ver diversos clamores que foram atendidos. Aleluia. Mas antes desses clamores serem atendidos, houve algumas coisas que aconteceram antes de ser atendido esse clamor. Teve que ter alguma ação no meio desse clamor, antes de ter esse clamor. Ou alguém teve que se levantar para clamar, porque se teve que levantar, ela estava deitada ou sentada. Porque quando nós estamos passando por meio de um processo, de uma luta, de uma guerra, e nós vamos lutando, e a nossa força vai indo, e nós vamos desfalecendo. Aleluia.
Aqui, quando nós lemos a passagem do profeta Jeremias, quando ele teve a visão do vaso nas mãos do oleiro, nós entendemos perfeitamente que o vaso que está sendo trabalhado nas mãos do oleiro somos nós, porque nós somos já formados do barro. Eu não sei se eu já preguei essa mensagem aqui, mas alguns estudiosos dizem que tem mais de 200 tipos de barro. Eu não sei se tem alguns irmãos que já trabalhou com barro aqui para fazer cerâmica ou algum tipo, mas existe uma argila, eles falam argila, certa para você fazer o trabalho. Existe uma qualidade de argila que tem que ser aquele tipo de argila para você poder fazer um trabalho artesanal, porque tem que ficar perfeito. Só que não é simplesmente você ter que ir lá procurar a argila e retirar aquela argila e trazer ela e simplesmente vou fazer aqui algo. Não. O livro de 2 Coríntios, eu não sei se é no capítulo 2, no versículo 20, diz que há diversos vasos na casa do Senhor, há vasos para diversos propósitos na casa do Senhor. Cada um de nós temos um propósito a cumprir. Aleluia. Todos nós somos vasos. Aleluia. Mas o vaso, para ele ser usado, ele tem que ser um vaso que não tenha defeito. Como assim? Todos nós temos defeito, todos nós temos falhas, mas nós, como nosso irmão já falou aqui, todos os dias nós devemos crucificar o velho homem, né? Pedir perdão das nossas falhas ao Senhor todos os dias, porque nós somos falhos, né? Porque nós somos falhos, humanamente falando, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mesmo sem perceber, nós erramos. E o vaso, para ser usado, ele tem que ser porque se você pegar a argila lá, somente pegar ela lá e trazer e tentar formar o vaso, primeira coisa, o oleiro ele tem que molhar as mãos dele na água. Quando fala de o oleiro molhar as mãos dele na água, fala que a água é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que estar junto ali. E quando ele coloca a mão com a água molhada sobre o barro e começa a tirar a roda, ele começa a sentir o quê? As imperfeições, aquele grãozinho de areia que está atrapalhando. Porque se ele não tirar aquele grãozinho de areia, ou aquele cesquinho, aquele pedacinho de madeira que às vezes vem, alguma impureza que vem junto na argila, se ele não tirar, a hora que o forno vai trincar e vai dar problema, e ele vai perder a obra, ele vai perder a argila, vai perder tudo, porque não tem como recuperar depois. Aí tem que quebrar e jogar fora e pegar outra argila para fazer. Então ele tem que tirar as impurezas antes de formar a obra dele. E assim somos nós, porque muitas das vezes nós não entendemos. Às vezes, hoje não se canta tanto, mas antigamente nós cantávamos tanto aquele hino: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, mas quando Deus começa a quebrar, nós começamos a reclamar. Eu estou falando isso não porque alguém está reclamando por mim, porque eu também já acontece comigo, irmão.
Qualquer coisinha a gente já começa a querer reclamar, só que o Espírito Santo vem nos alerta, não reclama. Aleluia. É um processo que você tem que passar. Aleluia! E nós temos que passar esses processos. Aleluia! Eu lembro de uma vez, 1997, um congresso, 98, não, 97, 1997, congresso de jovens, profeta, chega para mim e fala, eu estava no começo da minha caminhada, tudo alegre, e ele fala para mim, meu irmão, eu estava na cantina dos jovens ajudando, porque era uma manhã missionária, nós estávamos preparando antes do culto as cantinas para deixar preparado para nós participar do culto, e depois nós vinha ali atender os irmãos, que nós tínhamos, depois da cantina nós tínhamos um almoço, todos os congressos tinham almoço depois do congresso, mas manhã missionária. Aí ele chega e fala para mim, meu irmão, Deus manda falar para ti, você vai passar pela moinha e pelo funil, depois você vai ter uma vitória. E eu fiquei pensando em tudo aquilo ali. O que é isso? O que é ser isso? Eu achava que era uma provinha normal, um vento, que ia acontecer, mas não, irmão, o negócio vai afunilando. Daí você começa a gemer, tem hora que você não aguenta mais, não sabe nem orar, nem mais o que você vai orar, de tanto você tem clamado. E foi 1 ano e 6 meses um processo que Deus trabalhou na minha vida. Aleluia! Essa é a primeira prova que eu me lembro que eu tive. Uma prova mesmo que eu tive, depois que eu aceitei Jesus, a primeira grande prova que eu tive. E foi afunilando, e murmuração contra mim, e falando isso, e falando aquilo outro. Mas era um processo. Aí você não sabia se você falava com o pastor. Eu não sabia se eu reclamava com a minha esposa, que ela também estava passando o processo. Porque quando você está passando o processo, a tua família toda passa o processo junto, todos sofrem. E o corpo também, o corpo de Cristo também sofre. Ele sente quando alguém está passando um processo. Só que muitas vezes nós não podemos interferir no processo que Deus está trabalhando naquela vida. Tem coisas que Deus permite nós passar, que nós temos que passar. Porque eu já fiz isso de querer ajudar um irmão que estava passando um processo, e daí eu também tenho que passar o mesmo processo que ele. Por quê? Porque eu interferi naquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E daí ele futuramente se estragou, porque era para ele passar e não passou o processo do jeito que era para passar. Eu tentei adiantar o processo dele, que eu imaginava que eu estava ajudando, mas a maneira que Deus estava trabalhando era diferente da nossa. Então eu, como era nesse experiência, eu queria ajudar de todo jeito. Eu não conseguia ver um irmão passando uma necessidade, uma coisa, eu queria lá. Não, irmão, tem processo que nós temos que passar. Aleluia. Às vezes nós estamos ali, é só Jesus na causa, coração sangrando, mas nós temos que passar, porque o vaso, depois que ele é tirado aquela impureza, ele é colocado no sol para secar. Aleluia. Ele não é colocado já direto no forno, ele tem que secar primeiro aquela umidade que ele tem, porque a argila ainda está. Ele deixa ali por um tempo para depois levar no forno. Para quê? Para haver aquela cura daquele vaso, e que ele sai de lá um vaso. Aleluia, glória, 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 aleluia. E ele não pode ficar
nem de mais nem de menos no fogo. Ele tem um tempo certo que ele tem que ficar dentro do fogo. Aleluia. Então, irmãos, todos nós, cada um, às vezes o processo de alguém é mais rápido. Tem gente que tem um processo mais duradouro, mas tem que passar. Aleluia. Mas cada um de nós tem um propósito. Por isso que eu não posso me comparar a minha luta com a luta do irmão, porque às vezes eu acho que a minha luta está grande, eu vou olhar a luta do irmão, meu Deus, está mais difícil. Então eu não posso comparar a minha luta com a luta dele. Claro que eu posso ajudar, trazendo uma palavra de Deus no coração dele, mas não querer ir lá e tentar ajudar ele na luta que ele está passando. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os da fé, sim, mas quando nós entendemos, se você orar e o Espírito Santo tocar no teu coração para você ajudar, aí sim. Mas se não, irmão, eu vou estar lá atrapalhando o processo. É verdade. Está trabalhando na vida dele. Deus quer levantar ele, está trabalhando naquele vaso com um propósito. Só que nós não entendemos o propósito de Deus na vida do nosso irmão. Mas Deus, aleluia, que é onisciente, onipresente e onipotente, aleluia, Ele está trabalhando, Ele sabe da maneira que Ele melhor trabalha no coração de cada um. Amém. Aleluia. Porque quando eu aceitei Jesus, eu deixei a bebida e o cigarro, irmão, no mesmo dia. Foi uma libertação imediata. Eu não fumei, não bebi mais. Vinha luta, vinha guerra, vinha tentação, vinha, mas tinha que passar. Agora tem pessoas, irmãos, que não tem aquela libertação imediata. Tem pessoas que nós temos que entender, temos que orar, temos que clamar, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração dele, porque é um coração diferente, é uma terra diferente. A semente ela foi lançada em diversos tipos de solo, e a semente, para ela surtir, crescer e dar o fruto, ela tem um processo, irmão. Tem que preparar a terra, tu tem que ir lá, ajeitar, tu traz a palavra, a pessoa aceita, mas as adversidades da vida, elas vão tentar abafar aquela semente, e nós temos que estar ali ajudando, entendeu? Então é isso, e nós temos que entender isso. Cada um de nós tem um processo a ser passado, para que Deus venha nos usar com ousadia, com graça, com um propósito que seja aquilo que Deus quer para nós, não aquilo que nós queremos. Porque se fosse a minha vontade, querer fazer o que eu quero, eu queria estar só no louvor, só cantando. Eu não queria estar aqui dirigindo a igreja, cuidando, levando o Senhor, pregando. Eu queria estar só cantando, irmão. Que o meu ministério, o meu chamado, quando Deus me chamou, foi para o louvor. Aleluia. Fui regente de coral, fui regente de ensino de oração masculino, fui regente de jovem. Cantei mais de 10 anos no hino da harpa, onde eu morava. Toquei na orquestra. Mas todo esse tempo que eu estava no louvor, Deus estava trabalhando no meu coração, porque Ele tinha um propósito maior. Daí vinha algumas lutas, eu falei, Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade, Até que um dia eu deixei tudo para lá e falei, eu vou para lá, para Blumenau, vou uma terra onde ninguém me conhece, eu vou ficar lá no meu cantinho. E Deus trabalhando na minha vida, vim sem nada para cá. Passei momentos difíceis, mas Deus nos guardou, Deus nos ajudando.
E eu quietinho, bem quietinho, meu cantinho. Até que um dia Deus levanta um profeta e fala: seu covarde. Bem assim, ó. Deus usa uma irmã e chega para mim no meu ouvido e fala: seu covarde, não foi para você ficar aí sentado que eu te chamei. Porque é tão bom, né, irmão? Ficar ali, quietinho no banco, só dando glória a Deus, ali, né? Ficar na nossa zona de conforto. E o melhor lugar que eu gosto é estar aqui, mesmo que eu cante aqui às vezes atrapalhado, porque eu não estou vendo a letra, mas eu estou ali, glória a Deus, eu gosto, irmão. É tão bom você ficar na tua zona de conforto, ficar ali, glória, né? Só recebendo, né? Aí Deus usa aquela irmã: seu covarde, eu te chamei para pregar a palavra, eu te preparo, porque eu tenho um rebanho te esperando. Busque na minha palavra, ore, se consagre, eu quero te levantar nesse lugar. Quantas vezes eu pensei em ir embora, irmão, daqui? Às vezes até conversava com a minha esposa na minha casa, falava assim: vamos, chega, vamos voltar. Chegava na igreja, Deus levantava o profeta: não volte, não volte. Se você voltar, você vai se arrepender. O que eu tenho para a tua vida é nesse lugar. Você tem que voltar, não tem que ficar quietinho ali, dando glória a Deus, passando por algumas situação que a gente não queria estar. Aí assumimos o primeiro chamado que foi para nós. O senhor tem jeito para trabalhar com criança. Eu falei: pastor, mas eu, velho, careca, desdentado, trabalho com criança, para. Só se for de palhaço, de ficar: não, vai lá cuidar das crianças. Colocou eu lá, olha eu. Aleluia. E Deus é um departamento que eu jamais, irmão, imaginava. E geralmente quem gosta de trabalhar com criança, adolescente gosta de trabalhar com criança, né? As irmãs que gostam de trabalhar com criança. É assim, irmãos. Eu nunca tinha visto homem trabalhar no departamento infantil, ser líder do departamento, eu nunca tinha visto. Então a primeira coisa que vinha na mente era uma irmã que está cuidando das crianças. Mas Deus trabalha totalmente diferente. Mas não era por toda a vida para ficar. Eu fiquei ali um tempo determinado, mas não fiquei parado. Pastor, olha, agora eu tenho um novo projeto para ti. Agora você vai trabalhar em tal área. E as crianças, eu falei: mas as crianças, fica lá com a segunda lá. E eu deixei ela lá e eu assumi outro departamento. Aleluia. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. Aí vim para o Campo do Rio, 9 anos e meio. Aleluia. E Deus trabalhando no meu coração, e era processo até ter o chamado para ir cuidar do rebanho do Senhor. Aleluia. Mas tive processo, irmão. Passei por guerra espiritual tremenda. Cheguei a ponto, antes de assumir, a ponto de chegar e querer ir lá e entregar. Eu era segundo pastor, queria entregar, o segundo pastor ficar só no banco lá, não queria mais me envolver com a obra. Na minha cabeça era isso. Você passa, irmão, não deu certo no dia que eu marquei a reunião. Na mesma noite que eu marquei a reunião, eu tive uma visão, um sonho, que é uma visão que Deus me deu. Eu não sei se eu contei lá no Gustavo. Deus me deu que eu estava dentro de uma casa, sabe essas casas antigas? Parecia que era aquela casa antiga de 4 águas, cheia de vidro, assim, tudo, aquela janelona grande, vidraça, tudo, aqueles vidral bonitos, assim, só que era antiga. E eu dentro e fora no temporal. E por lá de fora, todos aqueles irmãos da igreja do Rio batendo na porta, querendo entrar, pedindo socorro.
Até que uma, duas daquelas lá conseguiram entrar para dentro. Eu não queria abrir. Não queria socorrer, porque estava no temporal. Eu fui lá e se eu abrisse a porta, não ia conseguir fechar. Teve duas que conseguiram, não sei que jeito. Daí eu falei assim, não. Mas Deus quer que nós continuemos ali. Porque tem pessoas que precisam de nós ali. 15 dias depois, o pastor chama para assumir a Gustavo. Aleluia. Aí eu entendi o chamado que Deus fez lá em 1995 para mim. Uma irmã nova convertida se levantou, eu ajudando, eu nem tinha batizado ainda, novo convertido. Fui fazer uma visita para o meu pastor na casa deles e ela falou assim: irmão, Deus manda te dizer que você vai ser um pastor. Então imagina se eu na hora, não, agora então, se Deus falou que vou ser pastor, agora eu já vou, quero pregar, né? Não, irmão. Aqui no meu lugarzinho, quietinho, esperando o tempo, ó, Senhor, se tem um propósito na minha vida, um chamado, o Senhor vai me preparar. Aleluia. Então, irmãos, não é qualquer ventinho que tem que nos abalar. Claro, nós sentimos o vento, quando dá um vento forte, nós se preparamos, fechamos a janela, né, para se evitar aquele vento. Mas não esmorecer por causa disso. Temos que permanecer, clamar. Essa adversidade ela veio para tentar nos sugar, mas nós temos que estar firmes, porque cada um daqui que está aqui, quando você aceitou Jesus, aleluia, Deus te chamou para um propósito, e esse propósito tem que cumprir você, irmão, não é eu. Não é eu, não é o irmão ali, não é pastor, mas eu sinto no meu coração dizendo para você vai fazer tal algo assim, então faz. Se é para o crescimento do reino de Deus, faz. Agora, se é para dividir, não. Agora, se o teu pensamento é crescimento do reino de Deus, amém. Faz. Por quê, irmão? Porque tem coisa que é para nós fazer, irmão. Meu chamado é pastorear, é orientar o reino de Deus. Eu não cheguei aqui para ficar nomeando cargo, não, irmãos. Você faz isso, você vai aqui, não. Eu tenho que te ajudar, né, te orientar pela palavra, alimentar, isso sim. Agora o chamado na tua vida, Deus deu para você tem que fazer. Faça, porque naquele dia Deus não vai cobrar de mim o teu chamado. Vai cobrar de mim o rebanho que Ele me deu nas mãos. Se eu ensinei, se eu orientei, Deus vai cobrar isso de mim. Mas agora aquele talento que Ele colocou na tua mão, que você aceitou Jesus, é você que tem que dar conta dele. Aleluia. Aleluia. Porque eu entendi isso, irmão, a partir do momento, primeira vez que eu fui expulsar um demônio, me chamaram, irmãos, pense na minha tremedeira, mas eu fui, eu tinha vindo aí no meu círculo de oração na terça-feira, mas eu cheguei em casa animado, e aí chamaram, Adriano, eu falei, o que é? Vamos aqui me ajudar aqui, que tá, o negócio está feio. Eu fui lá, a irmã dele, irmão, eu falei, liga para o pastor vir. Esquece, irmão. O pastor não atendia o telefone, quando atendeu, eu pedi desculpa, que o carro estava não sei o que, estava estragado, não conseguia ir. Aleluia. Por quê? Aí eu entendi, não, é ele. É eu que tenho que ter essa experiência. E não era, irmãos, porque existe a hierarquia de demônios, não era eu, o Zé Pilintra, ou o outro, que eu não gosto de falar esse nome, mas porque ela tinha pacto, ela era cavalo do diabo, ela tinha pacto com o diabo, e não era pouco tempo, era bastante tempo, a gente
sabia disso. E era legião, não era um nem dois, eram vários. E eu tive que ter essa experiência, eu tive que passar. Aí quando acontecia de algum chamar para expulsar demônio, eu ia, já nem mandava chamar o pastor, eu ia sozinho. Eu sabia que era para mim. Daí eu entendi, não é pastor, eu tenho que ter essa experiência e é para mim ir e pronto. Amém. Claro que é bom ir 2, 3. Aí tinha um irmão que me chamou, amém, vamos lá, amém, vence, vamos lá, fazer algo do Senhor, vamos expulsar demônio. Aleluia. Então, irmãos, nesse processo, quando você passa esse processo, Deus começa a te usar. Aleluia. E o nome do Senhor que é glorificado. Aleluia. Quando você sai do fogo, aleluia, você te coloca ali, aleluia, com um propósito. E você tem que cumprir o propósito, aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Qual é o chamado, qual é o talento que Deus colocou na tua mão? É uma pergunta para nós fazer, analisar o chamado de cada um de nós aqui nessa noite. Para que Deus me chamou? Às vezes eu me indagava muito. Para que Deus me chamou? Será que é só para... Tem um propósito, irmão. Tinha hora que eu, na minha caminhada, que eu achava que eu queria só ensinar. Fui diretor da escola dominical, fui professor de todas as classes, porque eu era professor substituto. Se faltava o professor dos homens, eu ia dos homens. Se faltava para as crianças, eu ia nas crianças, adolescentes, eu ia nos adolescentes. O verdadeiro tampa-furo. Então, o step, né? Então, aleluia, eu achava ele tão bom. Às vezes só ficava ali sentado. Porque daí estavam todos os professores, eu ficava ali dando glória a Deus e aprendendo. E quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então é isso. Cada um de nós foi chamado para um propósito. Qual é o teu propósito? Ah, pastor, eu tenho. Então, bom, se você tem um chamado específico, converse com a gente. A gente vai orar e vai te orientar. Porque teve cada tempo no nosso ministério, nós fazíamos alguma coisa. Tinha tempo que eu só cantava hino da harpa. Eu só cantava hino da harpa. Era isso aí, era o meu papel. Eu ia no culto evangelístico. Vem cá, irmão Adriano, vem cantar o hino da harpa. Ia no culto da Igreja Série, vem cantar o hino da harpa. Onde que eles me viam? Vem cantar o hino da harpa. Eu era o cantor oficial, agora passou-se um tempo. Aí comecei a exercer outro ministério. Tanto é que durante esses 10 anos que eu congreguei nessa igreja, eu preguei 2 vezes, irmão. Eu preguei 2 vezes. Porque eu não queria estar em púlpito pregando. Eu nunca quis isso para mim. Já tinha um obreiro que brigava, queria estar lá pregando e brigava. Quando é que eu vou pregar, pastor? Quando é que eu vou pregar? Eu já nunca tive isso. Meu chamado era para estar lá evangelizando cara a cara, não fazer. É bom fazer todo tipo de evangelismo, é bom entregar folheto, é bom. Fiz muito isso. Mas na área que Jesus mais me usa, irmão, é no evangelismo pessoal. Que Deus usa ele. Por quê? Porque se você vai chegar, vamos dizer, lá na tua empresa, você vai
Se você for pregar para todo mundo lá e todo mundo está escutando, o pessoal vai ficar meio constrangido, assim, sabe? Até quer aceitar Jesus, mas fica meio constrangido por causa do outro do lado, por causa do que o outro vai falar. Eles sabem que eu sou crente e eles começam a vir até mim e começar a fazer perguntas. E ali é o gatilho. Chegou a tempo de nós fazer culto na empresa no horário meio-dia, porque era o pessoal vinha nos procurar. Certa feita, eu gostava de sempre estar orientando um rapaz que trabalhava comigo, sempre estava fazendo pergunta para mim, e eu estava orientando ele. Começou a chegar um, começou a chegar dois, começou a chegar três. Quando eu contei, irmão, tinha 16 pessoas do meu lado. Aí um perguntava uma coisa, outro perguntava outra. Eu já vi meu irmão, chamei o irmão para me ajudar, para tirar as dúvidas dos irmãos, e era 4, 5 perguntando na mesma hora, porque é da maneira que Jesus me usa, irmão. Aleluia. Só que isso eu falo, não é para mim me gloriar. Eu não me glorio nada disso, mas eu só falo para dizer para os irmãos que é a maneira que Deus me usa. Agora tem outros. Eu já falei, irmãos, eu queria tanto, orava tanto que eu queria ser usado igual Marcos Luciano, ter eloquência para pregar, igual o irmão Laureciano que prega. Irmão, eu queria, mas na hora eu faço 1000 coisas na minha cabeça, assim, um leque de coisas para falar, mas na hora que chegar, dá um branco. E daí o que eu vou falar? Só, irmão, eu tenho que falar aquilo que o Senhor me colocou no meu coração. O jeito de eu pregar é assim. É assim que Deus me usa. Então cada vaso, irmão, tem um propósito. Imagina se todos nós Deus começar a usar com eloquência. Fica uma coisa meio quase monótona, né? Então Deus usa um assim, o outro mais avivamento, o outro Deus usa mais. Cada um Deus usa num propósito. Teve momentos no ministério que Deus me usava em cura e libertação. Tem momentos que Deus usa no ensino. E agora é um novo processo na minha vida, é um novo propósito. Aleluia. Então, por isso que a palavra do Senhor, seja fiel um pouco e muito julgarei, porque quando eu comecei lá embaixo, cantava os hinos da harpa lá no ponto de pregação, lá naquele lugar que ninguém queria ir, eu ia lá e cantava. Deus começou a me honrar. Chegou lá no ouvido do pastor da série. Aí eu falei, canta, pastor, eu queria cantar mais em harpa, eu queria aprender a cantar em harpa. Então vem para o ensaio, vem cá, tu vai aprender, vai cantar, mas tem que vir para o ensaio. E eu comecei a ir. Aleluia. Só que lá era 3 hinos da harpa para começar. Não era um, era 3 hinos. Aí tu ensaiar um hino é difícil, irmão. Até para esse que toca aqui, tu ensaiar o hino na hora e cantar é difícil. Ainda mais 3 hinos, porque eu não sabia os hinos, irmão. Eu cantava todo atrapalhado, com a voz igual a taquara rachada. Irmãos, estou tentando melhorar cada dia. Aleluia. Mas é um processo, cada etapa da nossa vida é um processo. Olha, quero te usar agora, quero te usar nessa área, mas vai ter que passar mais um processo. Tem que passar, passa o processo. Então, quando eu sei que está vindo uma luta, que eu sei que é um processo de Deus na minha vida, eu sei que Deus quer me usar lá na frente. Então, só que eu tenho que ficar. Eu não sei de que o Senhor quer me usar, mas eu tenho que cumprir e passar aquele processo. Por mais que seja dolorido, mas eu tenho que passar. Quantos aqui, irmãos? Irmãs que passaram
por processo de depressão, que é triste, é difícil. Para quê, irmãos? Conseguiram passar a vencer em nome de Jesus, orando, clamando, pedindo misericórdia, para que auxiliasse outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Mas na hora que a pessoa está passando o processo, a pessoa não entende isso, ela quer saber e conseguir se livrar daquilo ali. Ela não entende. Aleluia. Mas na hora que ela consegue sair daquela situação, aí ela vai enxergar o propósito que ela foi chamada. Ela foi curada para curar. Aleluia. Cada um de nós tem um propósito, irmãos. Eu não sei qual é o propósito que você tem, que o Senhor tem colocado na tua mão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que na casa do Senhor há diversos tipos de vasos. Vasos de honra, vasos de madeira, vasos de prata, vasos de ouro. Aleluia. Cada um com um propósito. Aleluia. Eu creio nessa noite. Tem vários vasos aqui que Deus vai começar a usar. Mas você tem que entender a passar esse processo. Assim como o vaso na mão do oleiro lá. E quando o oleiro estava fazendo ele de um jeito, de repente, aquele vaso, ele olhava, não quero assim, eu quero de outro jeito. Amassava de novo. Começava a fazer de outra maneira. Aleluia. E assim somos nós do nosso Senhor. Porque o Senhor diz a Jeremias: não posso eu fazer como fez esse oleiro com vaso? Assim sou eu com vocês, ó casa de Israel, como Deus, povo adquirido. Aleluia. Você foi comprado, irmão, com sangue puro, inocente. Aleluia. Jesus pagou um alto preço para que eu e você estivessem aqui. Aleluia. Então honre, irmão, honre. Aleluia. Esse talento que Deus te deu na mão, não faça como aquele servo que recebeu, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5, o Senhor, quando voltou, passou um tempo, voltou e veio cobrar: ó, onde é que está aqueles 5 talentos que eu te dei? Ele falou assim: olha, o Senhor me deu 5, eu trabalhei esses 5, agora eu tenho 10. Aí o Senhor falou assim: me dá esses 5 que tu granjeou e continue granjeando com outros 5, para adquirir mais. Servo bom, fiel. Aí chega no nível 2, olha, Senhor, o Senhor me deu 2, eu granjeei esses 2 e ganhei mais 2. O Senhor, bom e fiel, então eu vou requerer esses 2, e esses 2 que você ganhou, você vai granjear outros. Aí chega naquele que ganhou 1. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor, né, que rege com mão de ferro. O Senhor é justo, né? E eu, antes de perder esse talento, eu peguei e escondi. E está aqui, esse talento que o Senhor me deu está aqui. Achando que o Senhor ia ser a dar indicação daquilo ali, mas eu falei: servo mal negligente, pegue esse talento que estava na mão dele e dá para outro que tinha 5. Parece uma coisa sem pé nem cabeça, porque não era o certo, era para dar mais para ele, né? E aquele que ganhou 1, o Senhor mandou tirar dele o talento que Deus tinha. Então é assim, irmãos, Deus colocou algo nas nossas mãos e nós temos que fazer. Não é eu, cada um vai ter que dar conta de si diante do Senhor. Aleluia. Cada um vai ter que dar conta. Olha, Senhor, esse propósito, o que o Senhor me chamou? Olha, Senhor, clame ao Senhor se você não entendeu ainda. Aleluia. Aleluia. Às vezes está tão certo, irmãos, assim, que às vezes nós trabalhamos
empresa, para os patrão nossos, e assim Deus quer usar nós naquela área para o reino de Deus também. Né? Tem pessoas que são cozinheiras, que trabalham nesse ramo, quando tem alguma coisa na igreja, pastora, eu gosto de fazer isso. Deixa, irmãos, e Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. É uma bênção. Você acha que isso aí vai ficar impune diante de Deus? Irmãos, esse é o galardão que Deus está colocando para você. Se você tem galardão até para quem trouxe um copo d'água aqui, que nem o Lori trouxe, para um dos meus pequeninos, imagina, irmão, fazer um almoço aí para 30, 50, 100 pessoas. Aleluia, porque é um esforço, irmão. Não é fácil às vezes, mas tem que ter um esforço da nossa parte. Aleluia, aleluia. Então é assim que Deus nos usa. Aleluia, glória a Deus. Então, olhe, às vezes você olha a área que você trabalha e você vai assim, olha, eu posso ajudar nessa área, na igreja, fazer alguma coisa, vou conversar, podemos fazer alguma coisa. E nós fizemos no ano passado a ação social aqui. Tinha os irmãos que cortavam cabelo, tinha os irmãos que são enfermeiros, os irmãos auxiliares da igreja, né? Tinha manicure, tinha aqui também, né? Fizeram uma ação social sem cobrar nada das pessoas. Aleluia! Passou aqui muita gente aqui. E quando eles vieram aqui, eles ouviram a palavra do Senhor. Se eles querem seguir ou não, é problema deles, eu não posso, mas eles ouviram a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que orar e pedir uma direção, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim nesse lugar? Qual é o talento que o Senhor tem que colocar na minha mão? Que eu quero ser usado com esse talento. Você está na área de ensino, escola bíblica, precisamos, não é? Para ensinar. Aleluia. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu creio, papai. Aleluia. Glória a Deus. Escuta. Eu queria que os irmãos meditassem qual foi o talento que Deus tem colocado nas suas mãos. E nós vamos orar para que o Senhor venha começar, aleluia, a te sacudir, a tirar você do lugar que você está ali, sair da zona do conforto. Porque não pode, irmão. E às vezes você está num processo ali e você não entende por quê. Deus tem um chamado para você. Aleluia. Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos. E eu queria que os irmãos entendessem isso. Aleluia. Irmãos, o que mais falta hoje é mão de obra na igreja. Para ajudar, para auxiliar, porque é voluntariado. Ninguém que ganha nada no reino do céu. Por quê? Nós vamos ganhar lá do Senhor Jesus. Nós fazemos aqui por amor. Nós não estamos aqui para querer ganhar dinheiro e fazer. Mandamos para lá, para eles lá administrar o que entra. Mas nós estamos aqui, irmãos, por amor. Nós estamos aqui por amor à obra do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui como profeta nesse lugar para abençoar essa igreja, para ajudar os irmãos. Aleluia. Daqui a um tempo Deus me tira daqui, manda para outro lugar, os irmãos vão continuar aqui. Aleluia. Então entenda, irmãos, que você está passando por um processo. Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos. Aleluia. E eu creio que Deus vai levantar cada um dos irmãos aqui. Aleluia. Eu creio. E essa igreja, aleluia, vai ser, já é conhecida, mas vai ser mais conhecida. Os 4 cantos de Blumenau. Eu estou profetizando. E quando eu sinto, irmãos, de falar isso, eu não sou para emocionar ninguém. E quando Deus fala no meu coração, eu tenho que falar. Da mesma maneira que eu falei lá na Gustavo quando eu cheguei lá. Eu disse, Deus vai honrar esse lugar. Deus vai fazer, Gustavo vai conhecido nos 4 cantos de Blumenau. E foi conhecido.
Quem ia ali na sede sabia que ficou conhecido o Gustavo Maia. Não era naquela igreja que ninguém sabia que onde que era, né? O Gustavo Maia é lá no Rio Barbosa, lá, né? A congregação lá do setor 12, né? Não é só os irmãos aqui do Progresso que sabem onde que é Gustavo Maia. Os irmãos lá da Vila Itopava sabem onde que é Gustavo Maia. Por quê? Porque Deus honrou. Teve luta, teve guerra? Teve, né? Teve. Sempre luta. Momentos difíceis, mas em nome de Jesus nós somos vitoriosos. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. E aqui também, eu já falei, irmãos, permaneçam. E vocês verão o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Somente continue firme e orando. Que Deus quer usar cada um dos irmãos. Aleluia. Eu queria convidar os irmãos aqui a sentirem no coração, aleluia, de que Deus tem algo, propósito na sua vida, mas eles estão passando por aquele momento de dificuldade, daquele momento de transição que não entenderam bem direito ainda como que vão fazer o que Deus tem colocado no seu coração. Eu queria chamar o irmão aqui à frente. E também queria chamar aqui os irmãos que estão enfermos. Nós vamos orar para mandar e abacaxi. Hoje é grupo da família, irmão. Aleluia, nós queremos orar também pelas famílias, sim, também. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, Aleluia, aleluia. Pode louvar porque o Pai está louvando, nós vamos estar em louvor, agora o microfone, nós vamos estar em orando. Aleluia, creia no teu chamado, irmão. Assim como Abraão também creu no chamado dele, quando Deus chamou ele, uma terra, aleluia, distante, e disse, aleluia, afasta da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão abandonou tudo, aleluia, e seguiu, aleluia, para ter um propósito. Ele não sabia onde que era, aleluia, saiu errante pelo deserto, até chegar, aleluia, ao lugar do Senhor tinha falado. Sem ele saber, aleluia, mas o Senhor foi dirigindo e orientando os passos de Abraão. Aleluia, o Senhor tem um chamado e um propósito na tua vida aqui nesse lugar. Aleluia, e os obreiros desse dia vamos estar orando pelos irmãos. Aleluia.
fazemos algo, quem colocou o talento em nossas mãos foi Deus. Então nós temos que fazer para Deus, não para o homem. Não precisa fazer nada para mim ver, ou para o irmão lá ver, não, faz para Deus. Quem chamou por Deus. Aleluia. O galardão, a recompensa vem do Senhor no dia da prestação de contas. Não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você vai desanimar, porque o homem pode falhar, mas aquele que te chamou, ele não falha. Ele não falha. Porque foi ele que chamou cada um de nós. Porque se eu fosse olhar para o homem que os outros diziam, eu não estava aqui. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Os irmãos estão felizes nessa noite, amém? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, a oração é a força de uma igreja. Aleluia, vocês vão para cá, meus irmãos. Ali depois, ali, encerrar, tem ali, irmãos, uma sopa ali no 0800, né? Se sirva ali, irmão, à vontade ali, glória a Deus, não saia correndo, não derrube ninguém, vai ter sopa para todo mundo ali, amém? Glória a Deus, aleluia, estenda a mão para cá, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, que seja ouvido cada um dos seus filhos, onde eles colocarem a mão, prospera, aonde eles colocarem a planta no pé, ali o Senhor estará ordenando a sua bênção naquele lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te confira a paz. A igreja diz amém. Amém. Estamos decididos em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana de trabalho, uma boas férias também para quem está de férias para a escola, né? Aleluia. E o Senhor possa te abençoar. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.